a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a nossa programação desejando saúde, desejando que as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa adentrar a cada casa e tocar em cada coração que neste momento está sintonizado com o programa A Luz da Palavra. Nesta tarde de hoje, amados ouvintes, nós estamos meditando convosco um pouco, estamos refletindo a respeito da decadência, a respeito da degradação dos homens. Estamos meditando, o texto nos sugere isso. Estamos pensando um pouquinho a respeito da degradação dos homens, a decadência dos homens, a desvalorização dos homens, a queda espiritual e moral do ser humano por causa da evolução científica, evolução natural e a própria evolução espiritual das coisas, a evolução do pecado, a parte espiritual. Mas nós começamos a observar, amados ouvintes, você que sintonizou o nosso programa, não tem como parar de falar. Eu poderia dizer, não me canso de dizer, a humanidade está se decaindo, está se decompondo. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano que se passa, meus amigos, meus amados ouvintes, nós vamos chegando à conclusão que uma decadência terrível está se estabelecendo. Uma decadência moral, uma decadência espiritual, uma decadência em todos os sentidos. Olhamos a sociedade e vemos que estamos vivendo em uma sociedade que vive uma grande decadência em todos os sentidos, moral, espiritual, natural. O mundo está, podemos dizer, pelos fatos, pelos noticiários, pela conduta das pessoas, podemos dizer, o mundo está caindo em pedaços. O mundo está num estado deplorável, em um estado de grande humilhação. Deus não criou o mundo, o homem, para estar vivendo o que estão vivendo. Por isso afirmamos, o mundo está caindo em pedaços. A degradação dos homens, a degradação moral e espiritual, ela se dá por causa da ausência de Deus em suas vidas. Até porque estamos vivendo em um tempo quando os homens, quando as famílias estão fugindo de diante de Deus. Ou seja, estão fugindo da face de Deus. Estão fugindo dos conselhos de Deus. Estão fugindo da vontade, a vontade perfeita de Deus para a vida de cada um de nós. Agora pensa quão triste é isso. Um homem fugindo da presença do Senhor. Por isso abrimos a nossa programação com o texto de Jonas, capítulo 1, verso 3, quando a Bíblia diz, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Todos sabem, ou a maioria sabem, que Deus queria Jonas em Nínive. Deus queria Jonas pregando aquela cidade de 120.000 habitantes. Deus queria Jonas percorrendo todas aquelas ruas em 3 dias, quem sabe, porque em 3 dias Jonas pregou em toda a grande Nínive. Deus queria Jonas na cidade violenta, perversa, na cidade que praticava tantas idolatrias.
faziam tantas coisas para entristecerem o Espírito Santo de Deus. E Deus queria Jonas naquela cidade, violenta, inconversa, cidade que não se lembravam mais do Senhor, até se lembravam de deuses estranhos, se lembravam de deuses de barro, de prata e de ouro, se lembravam, sim, dos deuses que atendem apenas os prazeres sensuais, os prazeres da carne. Mas aquela grande Nínive, ela não se lembrava de Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não se lembrava, não exaltava ao Senhor, aquele que criou o homem, como disse Isaías 44, verso 12, quando a Bíblia diz que ele mesmo sozinho criou a terra, criou o homem e colocou na terra. Nínive não se lembrava desse Deus. Nínive não adorava este Deus. Nínive não pensava neste Deus. Que tristeza! Nínive fugia de diante da face do Senhor. E o seu profeta prometido e enviado também tinha medo de pregar na grande cidade de Nínive. Um homem, pense nisso, ouvinte. Uma família, pense nisso. Uma igreja que está fugindo da presença do Senhor. Que tristeza, um homem se desviando dos caminhos do Senhor. Que tristeza, quanto sofrimento. Um homem rejeitando a vontade de Deus para a sua vida. É uma loucura, é um absurdo. Um homem rejeitando ouvir a voz da advertência de Deus. Um homem rejeitando, uma mulher que rejeita a presença de Deus. Você deve concordar comigo, baseado na Bíblia. Um homem e uma mulher que rejeitam a presença de Deus. Um homem e uma mulher que saem de diante da presença do Senhor. Um homem e uma mulher que rejeita ouvir o conselho, que rejeita ouvir a advertência, que rejeita receber a consolação de Deus. Amigos, amados ouvintes, só podem entrar em decadência espiritual, decadência moral. Só podem entrar em decadência em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu espírito, porque foi o que nos mostrou o livro de Jonas, capítulo 1, verso de número 3 em diante. A Bíblia diz que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Mas depois que ele se levantou para fugir do Senhor, ele começou a descer. Ele começou a sua degradação. Claro que no capítulo 1 de Jonas era uma decadência geográfica, uma descida geográfica, mas o natural tipifica o espiritual. Jonas desceu a Jope, a primeira descida de Jonas. Depois Jonas comprou a passagem ali em Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e então ele desceu pela segunda vez. Primeiro ele desceu a Jope, porque fugiu de diante da face do Senhor. O homem que foge de diante da face do Senhor, ele desce, ele começa a recair. Jonas desceu a Jope. Jonas desceu para dentro do navio. Ele foi ao porão. A Bíblia diz que ele começou a descer. Desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão do navio e ali dormiu um profundo sono. Mas Jonas não parou de descer. Essa era a escala, a descida para uma destruição, se Deus não viesse, não entrasse em cena, não exercesse a sua misericórdia. Jonas desceu a Jope. Jonas desceu a Tarsis. Jonas desceu ao porão do navio. Jonas depois desceu ao ventre do peixe, lugar aonde ele mesmo disse que do inferno ele clamou a Deus. Ele definiu o ventre do peixe.
Ele definiu a situação a qual ele vivia, aquele quarto estágio da sua descida. Ele definiu como inferno. Desceu a Tarsis, desceu a Jope, desceu ao porão do navio, depois desceu ao ventre do peixe, e ali ele chamou de inferno. Assim é o homem que foge de diante de Deus. Ele desce, meu amigo. Há 3 coisas que destroem o homem, e a quarta aprisiona a sua alma. O homem desce à concupiscência da carne. Sim, o desejo forte da carne, e ele cede à sua carne em suas festas pecaminosas, em seus bailes, em suas festas de carnavais, em suas drogas, em suas festividades que abomina o Senhor. O homem desce à concupiscência da carne. Depois ele não para de descer. Ele desce à concupiscência dos olhos. Mas ele não para de descer. Ele desce então à soberba da vida. São os 3 estágios da decadência do homem, porque ele tem fugido diante de Deus. E quando ele desce à concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, o 4º lugar é o ventre do peixe. Então ele vai para um lugar que ele chama como Jonas chamou. Ele chama de inferno. Ele chama de lugar aonde há algas. Ele chama de um lugar aonde o suco gástrico do ventre do peixe está o diluindo. Ele chama de um lugar aonde não dá para respirar, não dá para viver. O inferno é pior, a perdição é pior, mas tudo começa belo e bonito. Começa como uma viagem mar adentro. Prazer da carne, prazer dos olhos, soberba da vida, mas há um ventre de um peixe. Há um inferno, há um lugar de tormento, há um lugar aonde os homens se desesperarão. Para Jonas não foi tarde, mas sabe lá você, sabemos lá nós, se para nós também não será tarde demais esperarmos chegar no ventre do peixe. Deus sabe de todas as coisas, mas que quadro triste, um homem fugindo da presença de Deus. Um homem fugindo de diante da vontade, fugindo de diante do propósito de Deus. Um homem fugindo do requisito. Um homem tampando os ouvidos para não ouvir a Deus. Se fosse hoje, poderíamos dizer, um homem desligando o rádio para não ouvir a Deus, fugindo de diante da presença de Deus. Deus disse, vá a Nínive, e ele quer ir a Tarsis. Deus disse para ele se arrepender, mas ele prefere viver uma vida pecaminosa. Ó homem, não seja tardio de coração, não fuja de diante da presença do Senhor, porque quando o homem foge diante da presença do Senhor, quando o homem rejeita o conselho, a misericórdia, o amor de Deus, ele entra em decadência. Jonas 1:3 fugiu da presença de Deus e decaiu, desceu a Jope, 1º estágio. Depois ele dormia um profundo sono no porão do navio. Jonas capítulo 1, verso 5. Quando ele fugiu, quando ele saiu da presença de Deus, desceu a Jope, depois desceu ao porão do navio e dormia um profundo sono. Exemplo de quem está em decadência espiritual. Dorme um profundo sono, nada o desperta, nada o acorda para a realidade, nada. Os filhos podem adoecer, ele não acorda. As finanças podem se arruinar, ele não acorda. A frieza espiritual chega e ele não acorda. O desejo de sair do lar, abandonar a família chega e ele não desperta, não acorda. Deus fala, envia o pregador pelo rádio, envia uma visita na porta, um folheto, envia um convite para ir à igreja, para a reconciliação da sua alma, reconciliação da sua família, e ele não acorda. Você está descendo, amigo, e ainda não percebeu. Desceu a Jope, desceu ao porão do navio, agora está dormindo. Precisa de alguém para te acordar. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nada o desperta.
Jonas 1, verso 15, quando ele saiu da presença de Deus, quando ele saiu da palavra de Deus, ele desceu para o ventre do peixe, lugar que ele chamou de inferno. Um homem, quando sai da presença de Deus, ele entra em degradação espiritual, decadência espiritual. Ele entra agora em uma queda muito grande espiritual. A maior bobagem, o maior equívoco, o maior engano que um homem poderia cometer é sair da presença de Deus. Porque quando ele sai da presença de Deus, ele começa a praticar outras coisas. Às vezes o homem começa a roubar. Não foi aquele o maior erro dele. O maior erro dele foi sair da presença de Deus. Se ele não tivesse saído da presença de Deus, ele não roubava. Começa a adulterar, começa a maldizer, começa a se tornar violento, começa a defraudar o próximo. Não é este o maior erro dele. O maior erro dele é sair da presença de Deus, ou não entrar na presença de Deus, porque um homem que está na presença de Deus e não sai da presença de Deus, ele não pratica essas coisas. Deus o limpou, o reservou, preserva a sua alma. Que grande equívoco, que grande erro, um homem quando sai de diante da presença de Deus. Gênesis 4,16, a Bíblia diz assim: saiu Caim de diante da presença do Senhor. Que bobagem Caim fez, sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus é morte. Sair da presença de Deus significa decadência, significa correr riscos, significa condenação. E o mensageiro, o atalaia diz: veja, Caim saiu de diante da face do Senhor. Ali ele cometeu o seu maior erro. Ali ele cometeu ali ele tomou uma decisão errada. Que decisão ir embora da igreja. Que decisão parar de orar. Que decisão sair da presença de Deus. Que decisão entrar no mundo do pecado, das drogas. Que decisão abandonar o companheirismo. Ali ele tomou uma decisão errada, matou Abel e abandonou ao Senhor. Ali ele se desviava agora definitivamente da presença do Senhor. E é triste a vida de um homem que abandona o Senhor. É triste a vida de uma igreja, de uma família. Passos. É triste a vida de uma cidade, é triste a vida de uma comunidade que abandona o Senhor e vai servir outros deuses. Ali mesmo, Caim assumia o seu posicionamento de que entrar em degradação, decadência espiritual. Ali ele estava optando agora pelo pecado, sair da presença de Deus. Fugir de diante da face do Senhor significa entrar em desobediência. Ali ele estava escolhendo agora os prazeres da carne, os encantos do mundo, que são tantos. Quantos encantos, quantas ofertas o mundo tem para os homens, tem para as moças, tem para os jovens. Mas quando se sai da presença de Deus, está fazendo uma escolha errada. Ali ele estava entrando em decadência. Ali ele estava agora optando pelo mundanismo. Como Jonas, quando escolheu a cidade de Tarsis. Quando ele abandonou, quando ele não quis ir para Nínive e foi a Tarsis, ele entrou em decadência. Quando Caim, em Gênesis 4,16, saiu de diante da presença do Senhor, ele entrou em decadência espiritual. Escolheu o mundanismo. Escolheu progresso, progresso apenas. Progresso sem Deus é maligno. Evolução sem Deus é maligna. Dinheiro sem Deus é maligno. Só vai deixar o homem mais longe do Senhor. O dinheiro sem Deus vai te fazer esquecer de orar. Vai te fazer esquecer de perdoar, de amar. Vai fazer você esquecer que você tem uma alma e uma dependência de Deus. Ali ele estava escolhendo o mundo do pecado. No exato momento em que ele saiu da presença de Deus, no exato momento em que ele saiu da presença da glória de Deus, ali ele estava escolhendo o cobre, o ouro, a civilização, a pólvora, o progresso,
bombas, guerras. Gênesis 4:19, quando ele saiu da presença de Deus, ele descobriu a pólvora, ele descobriu o ouro, o cobre. A civilização veio de Caim. Oh, que coisa, meus amigos! Caim, uma semente cainita, um homem violento que matava e que resistia a Deus. Ele descobriu o cobre, o ouro, a pólvora. Ele descobriu as armas. Ele criara as primeiras armas. Ele e a sua semente, a sua genealogia. Um homem, quando sai da presença de Deus, ele às vezes tem mente brilhante, mente iluminada para fazer as coisas erradas. Não saia da presença de Deus, porque senão o diabo vai te dar uma mente fértil, brilhante, iluminada, para criar as coisas, para fazer as coisas, mas que simplesmente te distanciarão mais de Deus. No exato momento em que Caim saiu da presença de Deus, ele escolheu ser um homem terrorista. Ele matou seu irmão, mas depois ele também matou uma das suas mulheres. Você encontra isso em Gênesis 4. Saiu da presença de Deus e se tornou um matador. Não é assim o homem, não é assim o pregador, a igreja, que sai da presença de Deus, se tornam matadores. Matam almas, matam jovens, matam crianças, matam sonhos, matam adoração, matam o Espírito Santo, prendem ele dentro da igreja, prendem ele dentro de casa. Ali ele escolhia ser um homicida, porque saiu da presença de Deus. Ali ele escolhia ser um adúltero, porque então se envolveu com muitas mulheres. Ali ele escolheu ser um cantor, porque descobriu os instrumentos, mas não um cantor de louvor e adoração, um cantor do rock and roll, um cantor da música que incentiva, faz apologia às drogas, um cantor da música que faz apologia ao sexo livre, um cantor da música que incentiva as moças a saírem dos seus lares, irem aos bailes e entregarem as suas virgindades em um baile de uma maneira tão desonrosa, que fere o coração dos pais, que desonra a sociedade e que machuca o coração de Deus. Que grande tristeza! Um homem fugindo da presença de Deus. Se não voltarmos à presença de Deus, se não olharmos a Deus, você que me ouve, se a senhora, o senhor não voltar para Deus, você vai ver que decadência será na sua casa. Ouça a voz da advertência, ouça a voz do pregador, falando por Deus, inspirado por Deus. Volte ao Senhor, porque é decadência fugir da presença de Deus. Ali Caim cometeu o seu engano, sair da presença de Deus. É ali onde você e eu, quem sabe, cometeremos um erro. É ali aonde nós cometeremos um equívoco, no exato momento em que sairmos da presença de Deus. No exato momento em que abandonarmos a face adorável do Senhor. É ali aonde cometeremos o nosso engano, no momento em que abandonamos a presença dEle. É ali aonde entraremos em degradação, aonde a nossa família perde o respeito, aonde a nossa família perde o temor, aonde nós perdemos a sensibilidade. Quando saímos da presença de Deus, se perde a sensibilidade, se perde o temor de pecar contra Deus. Pecam e falam o que querem e bem entende. Ninguém mais respeita, ninguém mais recebe aquilo que Deus está fazendo, porque saíram da presença de Deus. No minuto em que deixarmos a palavra de Deus, no exato minuto em que a cidade, em que a nação abandona o Evangelho, eles chutam a Deus. E a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estou usando este livro áureo aqui na história, este livro glorioso, a Bíblia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa, o casamento, a igreja. Feliz é o homem, a mulher, o velho, a jovem, o jovem, cujo Deus é o Senhor. No momento em que rejeitamos, abandonamos a Deus, nós desprezamos o Espírito Santo. E o nosso país, a nossa cidade, muitas vezes os nossos governantes têm abandonado a Deus, têm se vendido por muito pouco, e mesmo que fosse por muita coisa, não deveriam se vender, deveriam pensar em suas almas primeiro, e na alma da sua família, e na alma da sua sociedade. No exato momento em que rejeitamos a palavra,
nós chutamos, colocamos para fora o auxílio divino. Deus está com os braços abertos, querendo nos ajudar, mas depende do nosso posicionamento, depende da sua aceitação. Precisamos pensar mais seriamente, ouvintes, porque no momento em que deixamos a misericórdia, tão logo que saímos da presença de Deus, tão logo que abandonamos a Deus, começamos a inventar moda. Tão logo que deixamos a Deus, começamos a descobrir cobre, instrumentos, pólvoras e assim por diante. Estou usando o linguajar bíblico. Tão logo que abandonamos a Deus, começamos a brilhar como Hollywood. Hollywood que brilha, o mundo que brilha. O crente não precisa brilhar. O crente ele encandece, o crente ele transmite o brilho de Deus, a luz de Deus. Tão logo que abandonaram a Deus, começaram a brilhar a semente cainita, começaram a se destacar, começaram a aparecer com o pai deles, Lúcifer, que era anjo de luz e brilhava. Eles começaram a aparecer com a genealogia, com a filiação deles. Tão logo que deixaram a Deus, começaram a brilhar como o mundo, brilhar como Hollywood. Começaram a entrar em degradação espiritual, buscando o crescimento e o progresso natural apenas, que só resultou em morte, tragédias. Assim está o mundo hoje. Lamentavelmente, assim estão muitas e muitas famílias hoje. O mundo está em degradação. Que me desculpem, mas às vezes os homens não têm coragem de falar. Mas olha o balanço. Quando chega a festa de carnaval, está aí o balanço. Isso mostra que o mundo está em degradação. Elas vendem os seus corpos nus. Eles vendem imoralidade. Eles se vendem por causa de dinheiro. Está aí, quando chega o carnaval, quanta morte por causa do uso excessivo de cocaína, overdose. Quanta morte de jovens por causa do uso excessivo de álcool, bebem até delirar e se infartarem. Quantas mortes, quantas moças perdendo a virgindade, quantos homens se acidentando no trânsito. Este é o balanço do carnaval. Este é o balanço da festa da carne. Este é o balanço da lascívia. Este é o balanço de um mundo, de uma nação que vive em decadência, porque rejeitam a Deus. Se não tivessem rejeitado a Deus, não faríamos as coisas que fazemos. Não cantaríamos às vezes as músicas que cantamos. Não beberíamos as coisas que bebemos. Não agiríamos da maneira que às vezes nós agimos. O mundo está caindo em pedaços. Aonde estão os nossos jovens? Aonde estão os pais? Aonde está a nossa comunidade? Aos pés de quem? De Deus ou do mundo? Oh, meus amigos, mas a semente de Deus, Deus sempre teve um remanescente. Deus sempre teve alguém em algum lugar. Gênesis 4, 25 e 26. A Bíblia diz que depois de Caim, começou a nascer uma outra semente. Sete veio no lugar de Caim. Quando nasceu Sete, ora, então tiveram Enos, Adão veio de Deus, Sete veio de Adão, e assim foi vindo. Nasceu uma nova semente. Estou pregando um evangelho para uma nova semente. Eu sei que vai nascer uma nova semente, porque a chuva da palavra, ela está caindo no seu coração, para produzir uma semente que não foge diante de Deus. Mas Gênesis 4, 25 e 26, quando nasceu Enos, quando nasceu Sete, verso 26 do capítulo 4, a Bíblia disse, começou a invocar o nome do Senhor. Eu estou pregando para uma semente, que quando essa chuva cair sobre você e essa semente nascer, você começará a invocar o nome do Senhor, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida, quem sabe até mesmo no seu batismo, em todo o seu ser, você estará invocando o nome do Senhor. Então começara a ser honrado o nome do Senhor, quando nasceu uma nova semente, quando nasceu um novo povo. Começou a exaltar o nome do Senhor. É isso que faz a semente de Deus. Não sair da presença de Deus, não entrar em decadência espiritual, mas antes, isso é o que ela faz. Ela exalta a Deus, porque Gênesis 4, 26, começou-se a invocar o nome do Senhor,
através de Enos e de Sete, porque era uma semente diferente, uma semente que não fugia de diante da face do Senhor. Eu estou pregando para você, para que no momento em que a palavra chegar no seu coração, na sua casa, na sua igreja, ora, não fuja de diante da face do Senhor, porque é triste, é lamentável, todos que fogem de Deus sofrem. Sofrem na carne, sofrem no espírito e sofrem depois no mundo vindouro, na alma. Leia Lucas 16, todo o capítulo. Sofrem em um Hades, em um lugar de tormento. Meus amigos ouvintes, creiam de todo o coração que nesta tarde há uma voz vos convidando a voltar para a palavra, a voltar para os caminhos do Senhor. Não fuja de diante da face do Senhor. Jonas fugiu, caiu, desceu a Jope, desceu ao porão do navio e desceu ao ventre do peixe. Caim saiu de diante da presença do Senhor e a sua vida foi marcada pelo diabo, marcada pela derrota, marcada pela tristeza. 1 João 3,12. E veio Caim, que era do maligno, está escrito. Ele foi identificado como um homem do maligno. Por quê? Porque ele fugiu de diante da face do Senhor. Ele decaiu. Ele não teve mais acesso à presença de Deus. Porque rejeitar a luz é ficar nas trevas. Rejeitar a misericórdia é abraçar com o julgamento. Não fuja de diante de Deus. Ó, meu amigo pecador, minha amiga, meu irmão, ouça a voz do Senhor, venha. Ele está com os braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, saturados, cansados. A religião não te preenche, a bebida não te preenche, o pecado não te preenche, nada lhe satisfaz. Então ouça a voz do Senhor, vinde a mim, não fuja de mim, não corra da minha presença, vinde a mim e recebereis os benefícios da minha presença. Creia assim, ouvinte, e então verás que Deus te abençoou em nome de Jesus Cristo. Quando eu sinto a tristeza chegar, eu oro. Quando vejo minha fé vacilar, eu